Hoje vamos comentar um pouquinho sobre escolha. Sabe que tem horas que na nossa vida, né, que nós temos de fazer escolhas. E às vezes tem escolhas que são críticas, amados. Então, como fazer essas escolhas certas? Olha, é como está aí na tela de vocês, ó. Como fazer a melhor escolha? Essa é a questão que nós tratamos hoje. Só que é o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês justamente passagens bíblicas de pessoas que fizeram escolhas erradas, e depois vocês vão poder, pelas próprias Bíblias de vocês, então vocês vão poder conferir o que aconteceu após essas escolhas erradas que fizeram. Nós vemos que na Bíblia nos mostra escolhas erradas de homens de Deus, de mulheres de Deus. E então isso de certa forma até nos conforta quando nós falhamos, quando nós erramos, que vemos que Deus teve paciência com aqueles que foram sinceros com Ele e erraram. Não é verdade? E só que nós temos de cuidar, né? Porque as consequências vêm para nós aqui nesta vida mesmo. Então vamos a primeira passagem aqui, por exemplo, é o caso de Ló, né? Vamos ao texto aqui. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ló era sobrinho de Abraão. Estava viajando para a terra prometida juntamente com Abraão. Só que, como os dois tinham suas posses, né? Os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló estavam se desentendendo. E Abraão, sabiamente, eu creio que ele, lembrando que Deus falou para ele sair do meio da parentela, e ele acabou levando, né, o parente junto. Então, na realidade, este parente já era um tropeço para Abraão, né? E então ali Abraão teve esse pensamento acertado, né? Antes que tipo assim, nós somos parentes de perto, antes que essa encrenca dos pastores chegue até eu e você, então vamos separar, fazer o que é melhor, né? Para que escolha sábia, já começa aqui uma escolha. E ele prossegue aqui: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Aqui nós vemos mais uma escolha. Abraão propôs uma coisa correta. E agora aqui nós vemos mais uma coisa. Abraão, ele não se adiantou a escolher. Não se adiantou a escolher o melhor. Não está escrito aqui, mas eu creio que Abraão, sendo uma pessoa temente a Deus como ele era, ele confiou no Senhor. Deixa o meu sobrinho aí que escolha o melhor para ele, que o melhor Deus tem para mim. O cristão pensa assim, temente a Deus, confia no Senhor, né, que aquilo que o Senhor escolhe aqui é o melhor. Então, após isso aqui, né, que Abraão falou para Ló, né, olha, está diante de ti toda a extensão da terra aí. Então você escolha para onde que você ir. Se o lado que escolheu, eu vou ir para o lado contrário, vou ir para outro. E Abraão deu uma olhada, né? Eu creio que Abraão deu uma varrida assim no horizonte, desde o lado do horizonte até ele.
para dar uma pesquisada para onde que ele ia, qual era o melhor lugar. E o que os olhos dele se depararam? Bom, lembrando que tanto Abraão como Ló, eles tinham gado. E depois nós vimos de outras passagens que não era apenas gado, eles tinham ovelha, tinham camelo, tinham uma série de mais animais, né? Que precisavam de pasto, precisavam de água. E ali então Ló, ele olha as campinas maravilhosas, né? As verdes campinas, pasto verde para os seus animais, água com abundância. E eu quero aqui. Ô tio, eu vou para cá, o senhor vê aí o que o senhor faz, mas eu quero aquilo ali, vou para cá. Né? E o que aconteceu em seguida? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Isso, né, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então ele levantou os olhos, viu a campina, né, pesquisou com os olhos, bem regada, bem verdinha, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Você confere aqui no livro de Gênesis, capítulo 13, versículos do 7 ao 11. Essa passagem aqui, de Ló, entre Ló e Abraão. O que nós vimos nessa passagem? Que Ló fez a escolha. Abraão não fala nada, simplesmente o Ló partiu para o Oriente, então certamente Abraão foi para o Ocidente. Mas deixou a escolha do lugar com o Senhor, certamente, né? Bom, prosseguindo aqui, eu quero falar para vocês uma coisa. Nós vimos aqui, amados, as escolhas, né? Vemos Ló, eu creio que ele já, assim, imaginando o seu lucro, o seu gado maravilhosamente, gado gordo, bonito, com a pastagem, tudo ali. E talvez ele tenha até ficado com um pouco de pena de Abraão ir lá para aquele lugar de areia, lá que se via areia. Mas daí o que acontece? Aqui eu peço, como eu falei, eu não vou me estender nas consequências das escolhas. Eu peço mais do que vocês procurem na Bíblia, vocês estudem. A gente tem que buscar, né? Tem que cavucar. E aquilo que a gente quer da palavra de Deus, nós temos de ir na Bíblia e procurar. Não devemos ficar só, né, uns assim, pregando para os outros e nós não conferir. Então eu peço, amados, que vocês leiam. Veja Gênesis, capítulo 14, do versículo 1 ao 13. Vocês vão ver lá o que aconteceu com a escolha maravilhosa que o Ló viu, que os olhos deles viram, e o que estava lá depois da campina, que não aparecia, que os olhos dele não viram. Ló é preso. Ló é levado cativo. Sabe, quando a pessoa ser presa, foi vencido por inimigo, foi levado cativo. Isso no capítulo 14. Depois você lê também o capítulo 19, você vai ver que lá para trás daquela campina maravilhosa que os olhos de Ló viram e cobiçaram, os habitantes que habitavam lá, e onde que Ló foi parar e foi levar, em que ambiente Ló foi levar a família dele. Depois nós vemos que os anjos tiraram ele de lá. Precisou os anjos de Deus de mandar anjos lá para tirar ele de lá. Ele não teria mais condição de sair por si. Nós vemos no decorrer do capítulo 19 que a esposa dele vira uma estátua de sal. Depois ele comete incesto com as próprias filhas. Enfim, leiam capítulo 14 e capítulo 19 de Gênesis ali para vocês verem o resultado da escolha de Ló. E Abraão, vocês procuram também na Bíblia sobre a vida de Abraão, vocês vão ver o que Deus
fez na vida de Abraão, por Abraão confiar no Senhor, por ele não se apressar a fazer aquilo que os olhos dele viam. Ele deixou que o Senhor escolhesse para ele. Nós vamos ver outra passagem também aqui. Todas essas coisas servem como exemplo, são sombras, são coisas que aconteceram no passado e que servem como exemplo para nós não cair nos mesmos tipos de erro que eles caíram. Concupiscência dos olhos. Agora vamos ver o que aconteceu aqui com Adão e Eva, né? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Tá mais ou menos assim como o Ló, né? O Ló olhou, viu a campina, a mulher vendo a mulher viu a árvore. Quer dizer, ela botou os olhos em cima da árvore, começou a pesquisar, tentar ver as qualidades que tinha na árvore, e ela descobriu que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Quer dizer, ela associou o que a serpente falou para ela com o que os olhos dela viam. Amados, vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Associou o que a serpente falou para ela com o que os olhos viram. Isso aqui serve de alerta para nós hoje, amados. Muitas vezes nós associamos aquilo que os nossos olhos veem com aquilo que certas serpentes falam no nosso ouvido. Certo? Vamos prosseguir aqui, vamos completar o versículo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meu Jesus do céu, quando Deus tinha falado claramente para ele, o dia que vocês comerem, certamente morrereis. De comer da árvore, conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Mas o que aconteceu? A mulher viu a árvore, né? Desejou, e para ela, a aparência daquela árvore, veja que a aparência, o exterior, foi que chamou a atenção dela, foi o que enganou ela. Como no caso de Ló, que ele viu aquela campina, viu, ele era linda, ele viu ali, né, lucros, ele viu tranquilidade naquela campina. Só que ele não conseguia ver o que estava por trás daquela campina. Eva não conseguia ver o que estava no interior do fruto. Amado, nós temos aqui uma lição para nós fazer aquele balanço entre a nossa carne e o nosso espírito. Entre a nossa carne que vê, deseja, cobiça, e o nosso espírito, onde o Espírito Santo fala nele. Vamos a mais um versículo, Josué capítulo 7, versículo 21. Temos outra passagem aqui. Bom, comentando esse versículo aqui sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês sabem, não somente sabem, todos nós sabemos, né, como sentimos na pele o resultado, né? Essa árvore linda, maravilhosa aos olhos de Eva, e desejo de experimentar, trouxe o que a morte a toda a humanidade, a todos se separaram de Deus, todos foram condenados ao lago de fogo. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, que entregou seu próprio corpo ali na cruz do Calvário, que permitiu que o seu sangue fosse derramado para salvar aqueles que creem nele, aqueles que creem na palavra dele e que acreditam que ele é o enviado de Deus para nós todos, aqui o nosso Salvador pessoal, o nosso Senhor, certo? Se não fosse a providência de Deus, se não fosse o Senhor Jesus ter misericórdia, não só a humanidade, o mundo todo estava perdido. Por quê? Por causa de
uma árvore que apareceu linda aos olhos de Eva. É uma serpente que veio contrariar o conselho que Deus tinha dado para eles. Olha, sirva para nós isso aqui, amado. E o caso daqui de Josué 7:21, veja aqui. Aqui é Acã, amados, Acã. Né? Na batalha lá, Deus tinha falou para Josué que Deus entregava os inimigos na mão dele, do povo de Israel, mas não era para ninguém pegar nada como despojo. O despojo não era para ninguém pegar nada. E Acã, ele veja o que aconteceu com ele. Ele viu também, veja como está, o que os olhos nossos nos traz. Ele viu. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. O processo do pecado. Cobiça, e depois da cobiça, né? O que Tiago nos ensinou? Vem a cobiça e depois da cobiça vem o ato, né? Tomou, e depois do ato vem a morte. Depois do pecado vem a morte. E aqui foi o que aconteceu. Quando ele viu, né, aquela linda capa babilônica, assim como Eva, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era maravilhosa aos olhos dela, e útil, desejável, aqui também, né? E também o caso de Ló, aqui o caso de Acã, a mesma coisa. Ele viu, primeiro é tentado, depois é enganado, e daí o ato seguinte é o ato propriamente em si e a morte, né? Então Acã viu o quê? Uma linda capa babilônica. Ai, mas que linda aquela capa, não posso deixar. Como os inimigos estão mortos, está aí à disposição. É como hoje a gente vê alguém derrubar uma carteira gorda, estufada ali. Olha, que linda, tá cheia de dinheiro. Não adianta, irmãos, é uma decisão para desgraça da própria pessoa. Então, né, daí ele falou, né? Tudo isso que ele viu, cobiçou, tomou, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Bom, amados, como eu falei, eu não vou me deter para a gente ver os resultados dessas escolhas mal feitas, mas eu deixo a critério de vocês. Peguem o livro de Josué, capítulo 7, e vão lendo, vão estudando ali, capítulo 7, vocês vão ver o que aconteceu. Só para resumir, vocês podem conferir lá, o que aconteceu aqui, que Acã e toda a família dele foram mortos. Foram mortos. O que adiantou tudo aquilo que ele cobiçou, aquela capa maravilhosa, a prata e o ouro, tudo que ele pegou ali, não aguentou, ele não pôde usar. Ele não teve efeito nenhum para ele. Mas leiam lá e se vê. Agora, amados, vem mais uma coisa, que isto aqui acontece nos dias de hoje. Olha, as pessoas não pensam nas consequências que vêm, mas elas vêm. A gente já tem visto acontecer este caso e já tem visto as pessoas pagar o preço. Isso aqui, quer ver? O caso de Davi. Vamos ao texto. Segundo Samuel, pega a Bíblia lá, né? Marque e vê. Segundo Samuel, capítulo 11, versos do 1 ao 3. Veja o que aconteceu aqui. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, este porém aqui é o problema. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Nota que o texto diz que decorrido o ano, do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Os reis não ficavam
não ficavam lá no palácio, na boa, e mandavam os outros ir lá entregar a vida, eles iam na frente. Davi já fez o contrário. Ele mandou seu exército, seu povo para a guerra e ele ficou em Jerusalém. Agora veja aqui depois o que aconteceu. Já uma decisão errada. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Davi, enquanto a nação estava lá morrendo lá na guerra e sofrendo lá, ele estava dormindo até bem tarde, né? Davi levantou do seu leito e andava passeando, enquanto os outros se matavam uns aos outros, ele passeava no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela, olha aí o olho, concupiscência dos olhos. Era ela muito formosa. Você notou? Campina do Jordão, linda, formosa os olhos, bela Campina do Jordão. Só que lá atrás da Campina estava Sodoma, né? Depois você vê a belíssima capa que Acã viu, cobiçou. Você viu a Eva, que ela viu que a árvore era desejável para se comer. E aqui nós vemos que aquela mulher que estava tomando banho, que Davi, rei Davi, né, viu. Aqui viu significa não apenas ver, nós vemos o que não queremos direto. Mas aqui a palavra viu, o que significa? Mirar significa colocar os olhos em cima e ficar se detendo dos detalhes, né, observando. E quanto mais observa, mais lindo fica. E daí, quando Davi viu essa mulher que é formosa, o que ele fez? Olha o pecado aqui, como uma coisa leva a outra. Pecado, a morte é um processo feito pelo pecado. Ele viu a mulher, aí ele se deteu olhando, digamos assim, examinando, né? A mulher ali viu que era muito formosa. Daí o que ele fez? Mandou perguntar quem era. Foi cada vez piorando a coisa. Disseram, Bezebá, filha de Elã, mulher de Urias o Eteu. Quer dizer, rei Davi, essa mulher que você está falando, ela é essa pessoa aqui. É Bezebá e é a esposa de Urias, a mulher de Urias o Eteu. O que Davi fez aqui quando eu vi tudo isso aqui? Veja-se, eu até coloquei aqui para não esquecer. Veja-se o capítulo 27. As consequências. Né? Aqui veja até o versículo 27. Aqui eu coloquei aqui até, né, o versículo 3. Mas leia até o versículo 27 para se terá bem com detalhes da história do rei Davi e Bezebá. Agora, as consequências, ver segundo Samuel, capítulo 12, o versículo do 1 ao 23. Todos esses versículos você vai ver o que aconteceu com a vida de Davi. Eu não, como falei, não vou me deter nos detalhes, apenas vou adiantar para que você veja lá, pesquise por si mesmo. Mas a vida de Davi teve uma mudança pro resto da vida dele. O que ele fez? O que ele mandou chamar essa mulher? Ele cometeu adultério com essa mulher e depois a consequência do adultério levou ele a cometer assassinato por uma pessoa, a matar, indiretamente, a mandar matar uma pessoa inocente. O que Davi fez é coisa horrível. Mas como ele era uma pessoa do coração de Deus, era uma pessoa útil para Deus, o Senhor o poupou. Só que a vida dele, a consequência do pecado dele acompanhou a vida dele o resto da vida. A vida dele não foi uma vida maravilhosa, foi uma vida de sofrimento. Onde o próprio filho se revoltou contra ele, o próprio filho fez guerra contra ele.
Leiam a história de Davi na Bíblia, vocês vão ver. Rei, mas no Salmo também fala a respeito dele, reconhecendo o pecado dele, ele com medo que Deus retirasse o espírito da vida dele. Foi uma vida de medo, uma vida de terror, uma vida em que ele sofreu com a própria família, nunca mais teve paz. Filha estuprada, olha, série de coisas. Agora vamos ver aqui, olha, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, que também fala um pouquinho a respeito do Ló, né? Que Deus, né, livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, lá de Sodoma e Gomorra, né? Porque este justo, pelo que eu via, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles, dos moradores de Sodoma. Então nós vemos aqui para esse versículo, para encerrar, né, que veja que aqui Deus está tendo Ló por justo, apesar das escolhas erradas, apesar das coisas erradas que ele fez, né, ele era tido por justo. Porque ela era uma pessoa que amava Deus, uma pessoa que procurava em Deus, né, a sua vida. Só que é uma pessoa que ele era, tanto ele como qualquer um desses aqui que nós vimos, eram pessoas que estavam espiritualmente fracas, né? Pessoas que não lutavam contra a tentação que vinha. A Bíblia diz que não veio tentação senão humana, quer dizer, as tentações que vêm para nós podemos perfeitamente vencer. É um caso que Deus permite. Isso aqui serve, amados, também como o que a gente tanto estuda e tanto há discussão e polêmica a respeito também, né? Além disso aqui, também, né, a respeito do livre-arbítrio e predestinação. Que há aqueles grupos que acreditam que Deus liberou tudo à nossa vontade. Como nós vemos certos casos aí. E outro grupo, né, que diz que não, que acredito assim, que não, que Deus é o ditador que dita as ordens e ninguém pode fazer mais nada. Tá todo mundo debaixo ali, entendeu? Não, amado. Deus deu o livre-arbítrio e também usa da sua soberania. Tem coisas que Deus colocou, não, é deste jeito, é desta maneira. E fim, ponto final. E tem coisas que Deus deixou as pessoas escolher, mas sempre as pessoas escolhem mal. É o problema. Então, como nós vemos nesses casos que nós vimos aqui, né, as escolhas erradas que as pessoas fizeram. Isso aqui nos ensina que as nossas escolhas erradas, elas não significam afastamento de Deus. Assim, definitivo, perder a salvação. Porque veja que Ló, que é considerado justo, veja o rei Davi, a pessoa privilegiada que é o rei Davi, né? Fala que a respeito do governo definitivo que Deus coloca aqui na terra, que no caso é o Senhor Jesus, né, que vai reinar para sempre, que vem segundo a carne da descendência de Davi. Então Davi é um homem privilegiado, Ló era uma pessoa privilegiada, só que a lição que nos dá isso aqui, amado, é que as escolhas erradas, quando nós colocamos, vamos guiados pelos nossos olhos naturais, vamos dizer, por que não dizer por todos os sentidos naturais? Concupiscência dos olhos, concupiscência da boca, né, dos lábios, da nossa fala, concupiscência dos ouvidos que nós ouvimos, enfim, do que apalpamos. Todas essas coisas, todos esses sentidos podem nos levar a consequências desastrosas na nossa vida. Mas, como você pode observar, que essas consequências foi na vida normal, foi aqui,
no seu próprio corpo, que eles sofreram as consequências disso aqui. Isso aqui não levou a Deus odiar eles, a Deus lançar eles no inferno. Não levou. Mas veja que trouxe consequências. O Davi, mais amado de Deus, e o pior pecado que ele cometeu, a vida dele se tornou horrível. Depois desse pecado, ele não se controlado, ele começar já errado por não ter ido para a guerra junto com o exército dele. E nós vimos que o pecado fatal aqui no caso foi realmente o de Eva. Porque Eva, ela não é questão que ela foi assim, cobiçada, foi de cobiçar. Tem o agravante que ela virou as costas para o que Deus, para a advertência de Deus, e ela seguiu, né, além da concupiscência dos olhos, ela seguiu o conselho de Satanás. Ela trocou a palavra de Deus pela palavra de Satanás. Amados, os vídeos anteriores, vejam ali, quem não viu, procurem no site e vejam, onde naqueles vídeos anteriores a gente fala ali a respeito de a diferença entre usos e costumes. São 4 vídeos, onde a gente fala dessa diferença, mas principalmente o último vídeo, que tem por título ali Doutrina de Demônios, tem a ver com o que Eva fez. Dar ouvido à doutrina de demônios, que muito acontece hoje. O que é dar ouvido à doutrina de demônio? É fazer o que Eva fez. Quer dizer, estudou a palavra de Deus, sabe a palavra de Deus e ignora, de certa forma, ignora a palavra de Deus e procura a palavra, e vai pegar a palavra da serpente. A serpente, assim como o Satanás, como ele encarnou numa serpente, ele se apresentou para Eva ali como a serpente, ele se apresenta para as pessoas hoje como ministro de Deus. Ele se apresenta como um ministro super ungido, eloquente, enfim, um ministro que agrada aos olhos das pessoas. Cuidado com isso, amado. Vamos ter esse cuidado, porque o pecado de nós fazer coisas erradas, nossas escolhas erradas, ele não é tão grave como dar ouvido à voz da serpente, à voz de Satanás. Ok? Então aqui a gente termina mais este vídeo aqui, né? Fica aí à disposição de vocês, deixei ali as passagens bíblicas, onde vocês podem conferir mais com tempo, né? O que aconteceu, os acontecimentos, os resultados das escolhas erradas. E serve uma lição para nós, amados, para nós ter aquela confiança no Senhor, fazer como Abraão fez. Abraão, ele não escolheu o melhor, correu lá pegar o melhor, ele deixou com Deus, né? Ele confiou em Deus, que Deus ia guiar ele para o que era melhor. Deus já tinha falado para ele, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Então, ele não sabia para onde que ele ia, ele sabia apenas que Deus ia indicar um lugar para ele, e ele tinha certeza que seria o melhor. Ele não confiou na escolha dele, ele buscou a escolha de Deus. Isso acontece muito hoje, amados, entre os jovens, por exemplo. Às vezes o jovem vê uma moça bonita, né, agradável aos olhos, e vai contra tudo e contra todos, né? Aquele desejo daquela pessoa. O mesmo acontece com as mocinhas, às vezes vê um rapaz lá, jovem, né, muito agradável aos olhos, e às vezes deixa de ouvir a voz do Senhor, deixa de esperar que o Senhor escolha, né? O Senhor, no devido tempo, ele traz ali, mas a pessoa tem que ter paciência e tem que confiar. E assim todos nós, amados, em todas as nossas
decisões, principalmente as decisões importantes que tomamos, não vamos nos esquecer de, antes de tomar as decisões, nós deixar por conta do Senhor, nós confiar nele, nós elevar a nossa oração até ele, entregando a nossa confiança toda para ele, para que ele faça a melhor escolha para nós. E com certeza, no momento certo, o Senhor vai honrar a nossa confiança nele. Ok? Aqui a gente termina mais esse vídeo. Muito agradecido pela companhia de vocês, que tenho visto que a cada dia que vocês estão com a gente. Eu peço, amados, divulgue tudo aquilo que eu peço que vocês analisem, né, o que a gente comenta aqui, e divulgue para outras pessoas. Vamos levar cada vez mais a palavra de Deus, né, sem preferência para cá ou para lá, mas a preferência de que seja a realidade, que o Espírito Santo vai então operar na vida das pessoas que nos ouvem, né, levando a verdade de Deus. Vamos fazer isso, amado, porque este mundo está tão cheio de engano que, olha, é lamentável, dá pena de ver. Ok? Que o Senhor te abençoe, te guarde, você e a tua família. Como sempre, ore por mim também, pela minha família. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então.